Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra O Cego de Jericó, com o palestrante Valide Daoudi, ocorrida no dia 24 de novembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Então vamos iniciar a nossa reunião com a prece, conforme nos foi solicitado. Senhor Jesus, como é bom estarmos aqui, reunidos em Teu nome, neste ambiente da Casa do Caminho, este lugar dedicado, Senhor, a servir na vossa seara. Que a vossa luz divina ilumine e abençoe a todos os integrantes, os assistidos da Casa do Caminho, encarnados e desencarnados, e daquele ambiente possa irradiar-se para iluminar e abençoar a todos os familiares, a todos os lares da cidade de Taguatinga, onde está localizado essa instituição de luz, e que possa alcançar a todos aqueles, Senhor, que estão necessitados e que dirigem os pensamentos a vós, em busca de um alívio aos seus sofrimentos. Que o nosso estudo da noite de hoje possa favorecer uma atmosfera de fraternidade e paz, sensibilizando nossas mentes e corações, despertando a cada momento a nossa consciência. Graças a Deus. Então, boa noite a todos. Gostaríamos de iniciar agradecendo ao nosso amigo Paulo Matos pelo convite que nos dirigiu para fazermos esse estudo de hoje. Cumprimentar também os dirigentes da Casa do Caminho, nossos amigos o Ciro e o Maurício, e que abrem as portas para que possamos ter essa integração com trabalhadores de outras casas espíritas. Então é muito bom estarmos juntos. E o tema da noite de hoje é o Cego de Jericó. Então essa passagem do Evangelho, ela consta nos 3 evangelhos sinóticos, Ela está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, e no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Então esses 3 evangelistas narram esta passagem que nós vamos recordar hoje, com pequenas diferenças e um complementa o outro. Então, essa narrativa nós convidamos a todos para imaginarmos aquela atmosfera e aquele ambiente da época da Palestina, de 2000 anos atrás. Jesus estava na região da Galileia, em Cafarnaum, às margens do lindo lago de Genezaré, e já haviam transcorrido os 3 anos do ministério divino de Jesus. Estava próxima a Páscoa. E Jesus, então, convoca os seus apóstolos e outros seguidores, outros discípulos, para fazerem aquela viagem do norte da Palestina, da Galileia, até a grande capital do judaísmo, que é Jerusalém. Uma viagem de aproximadamente 200 quilômetros a pé. E eles então iniciam essa viagem e, faltando um dia para chegar a Jerusalém, eles vão ali passando por várias cidades, e a última cidade antes de chegar a Jerusalém está a mais ou menos 45 quilômetros, é a cidade de Jericó. E nesse percurso da Galileia até chegar em Jericó, durante 3 ocasiões, Jesus revelou aos apóstolos que aquela viagem seria uma viagem decisiva, que quando eles chegassem em Jerusalém, ele seria preso, julgado, morto e ressuscitaria no 3º dia. Então, todos estavam cientes que era uma viagem, que eles deviam participar da Páscoa em Jerusalém e que ali também ocorreria essa situação dramática, de todos testemunharem a prisão e crucificação de Jesus. Então, era uma viagem com um ambiente, é importante a gente perceber isso, que a atmosfera psíquica era de despedida, era a última viagem que Jesus estava fazendo com os apóstolos, e cada passo que eles davam em direção a Jerusalém era um passo em direção ao seu martírio também,
E quando eles chegam, então, nessa cidade de Jericó, que está a 45 quilômetros de Jerusalém, né? Eles adentram a cidade, né? E como Jesus já era muito conhecido, né, por suas curas extraordinárias, por seus ensinamentos magníficos, né? Quando eles adentram em Jerusalém, aquela cidade toda ficou muito agitada, todos queriam caminhar com Jesus, queriam ouvi-lo, queriam tocá-lo. Naturalmente, quem tinha algum enfermo queria ser curado, né? Então a cidade ficou agitada, né? E Jesus vai percorrendo aquela cidade. E quando ele sai do portão de Jericó para retomar o caminho para Jerusalém, né? Aí ali a porta, né? Em frente àquele portão de saída de Jericó, haviam ali algumas pessoas, né? Alguns mendigos, que eram os locais normalmente onde os mendigos ficavam, à porta das cidades, né? E Jesus então começa a retomar ali a saída de Jericó, acompanhado de muita gente, muito barulho, as pessoas falando alto. E ali, dentre aqueles mendigos, havia um deles que se chamava Bartimeu, né? Na origem da sua palavra, Bar é filho, né? Timeu era o nome do pai dele. Então, filho do Timeu, né? Então, o Timeu certamente era uma pessoa conhecida, né? Lá em Jericó. E esse Bartimeu, que era cego e mendigo, ele então começa a ouvir aquele barulho todo, as pessoas falando, né? E ele procura saber o que está acontecendo, o que está havendo aqui, né? E ninguém dava atenção para ele, né? Uma pessoa excluída socialmente, né? Até que, em um certo momento, ele consegue a atenção de alguém, né? A gente imagina que ele deve ter segurado no braço de alguém e falar, por favor, o que está acontecendo, né? E alguém diz para ele, olha, está aqui em Jericó Jesus, o Nazareno. E aí, quando o Bartimeu ouviu esse nome de Jesus, ele sentiu sua alma se transfigurar. E ele, cego, né, começa a gritar. Nós sabemos, né, que quando a pessoa perde uma das suas faculdades, a visão, né, normalmente eles ampliam a faculdade da audição. Então ele calculou ali mais ou menos a direção onde estava, o núcleo daquela conversa, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aconteceu que as pessoas que passavam ao redor do Bartimeu, ouvindo ele gritar, ficaram incomodadas com ele, né? E ainda fizeram uma advertência para ele. Falaram, olha, para de gritar, você acha que ele vai te ouvir? Olha, ele está cercado de tantas pessoas, as pessoas mais importantes da cidade, né, estão ali ao redor dele, né? Como que dizendo, você não tem a menor chance, você é um mendigo, um cego, aqui está longe, você acha que ele vai te ouvir? A gente não sabe os termos, né, que foi advertido, mas a gente pode imaginar que seja alguma coisa próxima a isso. Aí o Bartimeu, recebendo essa advertência para parar de chamar de Jesus, ele não se abateu. Ele gritou mais alto ainda, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, em meio à multidão, lhe para. Fica todo mundo surpreso, né? O que aconteceu? E ele olha em direção àquele homem, né, cuja perspectiva perante a sociedade dele ter a atenção de alguém era quase nula, né? Jesus olha em direção ao Bartimeu, faz aquele silêncio, e a gente pode imaginar que se abre um corredor, né, entre a posição de Jesus até o Bartimeu. E Jesus diz, trazei-o até mim. E vão ali 2 apóstolos, provavelmente, 2 ou 3 apóstolos, vão caminhando por aquele corredor, em meio à multidão, e chegam ao Bartimeu e diz, hoje é o teu dia, pois o Senhor quer te ver. E o Bartimeu fica radiante, naturalmente. Porém, antes de ir, ele fez um gesto que ele tirou a capa, né? Que normalmente os mendigos usavam a capa. Ele tirou aquela capa e ele foi conduzido, né? Guiado pelos braços e colocado frente a frente com Jesus. Olha que cena, né? Só da gente imaginar, colocado frente a frente com Jesus. Talvez 1 metro de distância, Jesus em pé, o Bartimeu em frente a ele, aquele círculo, né, formado pela multidão, todo mundo ali querendo saber, ver o que ia acontecer.
todos surpresos com aquela cena, porque todos disputavam a atenção de Jesus, e ele elegeu para ter a sua atenção uma pessoa excluída da sociedade, um mendigo, um cego. Então aquela cena surpreendeu as pessoas, né? E ficou aquele silêncio, Bartimeu em pé, em frente a Jesus. Só da gente imaginar essa cena, né? É uma cena muito bonita. E Jesus interrompe o silêncio, dizendo assim: que queres que eu te faça? E o Bartimeu então responde: Senhor, que os meus olhos se abram e eu veja. E Jesus então lhe diz: pois então vê, eis que a tua fé te curou. E prontamente o Bartimeu passa a enxergar, né? E a primeira cena que ele vê, ao voltar a enxergar, a primeira pessoa que ele vê é o próprio Jesus, né? E ele fica naturalmente muito feliz, radiante, e relata o Evangelho que ele passa a seguir Jesus. A partir daquele momento, ele passa a integrar aquele grupo de pessoas que estavam acompanhando Jesus. Então, essa é a narrativa que consta nos Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, né? Uma cena belíssima, né? Que por si só já nos traz assim muito conforto, né? Nos traz uma paz se a gente imaginar uma cena dessa. Mas nós podemos, né, aproveitar, analisar e colher ensinamentos profundos nessa narrativa, recorrendo aos ensinamentos da doutrina espírita, né? O que mais nós podemos aprender para as nossas vidas, analisando essa narrativa da história do cego de Jericó, do Bartimeu? Então nós vamos contar novamente essa história, e agora, passo a passo, analisando o que nós podemos aprender com esta história tão linda, né, da cura de um cego. Então Jesus sai lá do norte da Palestina, acompanhado dos seus apóstolos e vários outros discípulos, fazem aquela viagem, e durante a viagem ele revela, informa aos apóstolos que quando chegassem em Jerusalém, ele seria preso, condenado e morto. Nós sabemos que a entrada de Jesus em Jerusalém com os apóstolos se deu no domingo, né? Chamado Domingo de Ramos. Então Jesus ficou lá domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta-feira teve a última ceia. Na sexta ele foi crucificado e ressuscitou no domingo, né? Então, como eles estavam em viagem, eles estavam muito próximos desse dia. Então, como eles entram no domingo em Jerusalém, provavelmente é a sexta-feira ou sábado. Vamos admitir, só para facilitar o raciocínio, seja sexta-feira. Então, eles estão, quando eles chegam em Jericó, eles estão exatamente a uma semana da crucificação de Jesus. Na outra sexta, Jesus vai estar pendurado numa cruz. Então, vejam que interessante. Quando ele entra em em Jericó, Jesus tinha plena consciência do que o aguardava lá em Jerusalém. Tanto que ele contou para os apóstolos. Mas, mesmo ele sabendo de tudo isso, Jesus dá atenção a todas as pessoas de Jericó. Ele ouve aqueles que estão caminhando com ele. E quando ele vai saindo de Jericó, por aquele portão que é o caminho para Jerusalém, ele vê ali alguns mendigos, e um deles chama a atenção de Jesus, clamando pelo seu nome: Jesus, filho de Davi. E Jesus ouve aquela voz. Num cenário improvável, né, para as pessoas que analisam puramente a matéria. No meio de uma multidão, uma pessoa longe chama o nome dele, Jesus ouve. Aí está um primeiro ensinamento, né? Jesus nos ensina a vivermos no momento presente, prestarmos atenção ao que está acontecendo ao nosso lado, no momento, a cada momento, né? Porque o que aconteceria, o que acontece conosco, quando nós estamos preocupados com alguma coisa que vai acontecer semana que vem, né? E olha que não é a crucificação, né? Alguma coisa que vai acontecer. A gente já fica ansioso, a gente já não presta mais atenção no que está acontecendo conosco, né? Às vezes uma pessoa fala com a gente está com os pensamentos longe, a pessoa para de falar, você fala: desculpa, o que você falou mesmo? A gente nem ouve, porque a gente já está com o nosso pensamento projetado
para uma semana adiante? Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu vou fazer? Então, Jesus nos ensina a confiarmos em Deus, que tudo vai se resolver. Daqui uma semana, aquela experiência que a gente tiver que passar, não estaremos só, nós teremos o auxílio dos nossos mentores, o auxílio de Deus. E, claro, que devemos nos preparar para enfrentarmos os desafios da vida, mas não adianta nós ficarmos preocupados com a nossa mente, vivendo só aquela daqui uma semana, e a gente deixa de viver o momento de hoje. E no momento de hoje é que as pessoas ao nosso lado, um está triste, outro precisa de uma palavra de consolo, outro precisa de uma palavra de esperança, outro precisa de um sorriso, outra pessoa precisa às vezes de uma comida. A necessidade é hoje. Amanhã a gente não sabe. Então Jesus, por estar sempre vivendo o presente, mesmo estando a uma semana da morte do seu corpo físico, isso não o abala. Ele consegue ouvir a voz de uma pessoa que clama por ele no meio de uma multidão, né? Então é um ensinamento maravilhoso. E quando ele então para ali e naquela situação, o cego, né, que chama por Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então o que acontece? As pessoas o advertem, as pessoas dão uma bronca nele, falam para ele, para de gritar o nome dele, ele não vai te ouvir. O que quer dizer, né, essa advertência dessas pessoas? Eles estavam dizendo para ele, né, estava subentendido naquela advertência, olha, você não vai conseguir, você não é capaz, você não merece. São mensagens muito fortes para o campo emocional de um indivíduo, né? Para de chamar por ele, você acha que você vai conseguir? Né? Mas o Bartimeu nos dá um exemplo de uma fé extraordinária, né? Ele não se deixa bater, vocês acham que eu não consigo falar com Deus? Então espera um pouquinho, ele grita mais alto, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Então vamos analisar essa experiência inicial do Bartimeu, quando ele recebe a advertência das pessoas, dizendo para eles, para de gritar. Olha que ele era uma pessoa excluída da sociedade, né? Um cego e mendigo, né? Então, será que isso acontece com a gente também, o que aconteceu com Bartimeu? Quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, temos um projeto, temos um plano, né? E alguém chega pra gente e fala, ih, rapaz, isso não vai dar certo não, isso é difícil demais. Nós temos, vou falar no singular, né? Eu tenho um respeito e uma admiração muito grande mesmo, por todos os nossos irmãos que tiveram a iniciativa, a força e a coragem de fundar um centro espírita, de fundar uma casa espírita, né, de assumir aquele compromisso, não só da construção material, da organização. O Alisson estava nos falando, né, da reforma grande que foi feita agora no Centro Espírita, na Casa do Caminho, né? Então nós sabemos que sempre que uma pessoa se dispõe a fazer o bem, se dispõe a ajudar numa obra, né, muitas não, talvez algumas pessoas possam ter chegado e falar, ih, pensa bem, você já viu o preço do cimento, já viu o preço do tijolo, rapaz, construir um centro, isso é muito caro, e é o preço do terreno, né? Como dizendo, olha, cuidado, será que isso vai dar certo, né? Então essas coisas acontecem conosco também, né? Às vezes vai ter um concurso, né? Nós temos muitos jovens, né, que buscam passar no vestibular para entrar na universidade, ou Enem, né? E às vezes se escuta de alguém, rapaz, isso é difícil demais, é só para quem fez cursinho, escola muito boa, você vai perder tempo, isso não dá. E joga esses pensamentos negativos, procurando desestimular a pessoa. E aí nós temos que nos lembrarmos desse exemplo extraordinário de Bartimeu. Ele não ligou para ninguém. Falou, você acha que eu não dou conta? Então você vai ver. E vai lá e faz, né? Mas nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes essa voz nos advertindo, questionando se nós somos capazes, se nós merecemos, se nós vamos conseguir, não vem de ninguém de fora. Muitas vezes ela vem de uma voz interna nossa. Quando nós mesmos começamos a nos questionar, será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Será que eu mereço?
né? Então nós temos que tomar muito cuidado com esses pensamentos, porque tudo que nós desejamos, que somos inspirados pelos amigos espirituais, é porque nós damos conta, nós temos condições e nós merecemos. Então, quando vier esses pensamentos, vamos lembrar do Bartimeu, ouvindo de alguém falando, ouvindo da nossa própria voz interior. Não, aqui não. Eu vou dar conta, eu sei porque eu não estou sozinho. Eu estou com meus amigos espirituais, eu estou com Jesus, o Mestre Divino da Terra, eu estou com Deus, eu vou conseguir. Então esse é um ensinamento muito importante, né? Nos momentos de dúvida, de vacilação, de desânimo, lembrarmos desse exemplo magnífico da fé do Bartimeu. E veja que por mais desafiadores que sejam as experiências que estamos passando, desafiadoras, né, as experiências, eu acredito que dificilmente algum de nós estaria passando por uma experiência tão grande como a do Bartimeu, de ser um cego, de ser um morador de rua, um mendigo, vivendo em situações de privações enormes, né? E ele interiormente estava conectado com Jesus, com Deus, e uma fé inabalável, né? Então, quando vierem esses pensamentos, vamos imaginar como se fosse um passarinho que vem e pousa assim na nossa cabeça. A gente tem que bater nele assim, para não deixar ele fazer ninho, né? Se o passarinho ficar muito tempo na nossa cabeça, ele vai fazer um ninho, aquela ideia vai crescer. Então, quando vierem essas ideias, e questionando a nós mesmos se nós somos capazes, se nós merecemos, se nós vamos conseguir, se o que eu estou fazendo é para o bem, eu não estou prejudicando ninguém, vamos fazer que isso vai dar tudo certo, né? Vamos analisar um pouquinho agora a atitude de Jesus, né? Vejam que, como nós narramos, Jesus saiu lá da Galileia, de Cafarnaum, estava descendo, subindo, aliás, né? Subindo para Jerusalém. Uma viagem de aproximadamente 100 quilômetros. Eles chegaram ali em Jericó, que falta 45 quilômetros. Vamos arredondar para 40, para facilitar a conta. Então, veja, dos 200 quilômetros, Jesus tinha percorrido já 160. Só faltavam 40. A maior parte da viagem, Jesus já tinha percorrido. E agora o Bartimeu estava ali pertinho dele, talvez a 30 passos, a 30 metros, 50 metros, a gente não sabe. Jesus tinha percorrido 160 quilômetros. Ele não poderia ter andado um pouquinho mais, ter andado 10 metros, 20, 30 para chegar lá no Bartimeu? Mas Jesus fala, trazei-o a mim, né? Por que será que Jesus fez isso, né? Que é muito importante que Jesus, ele nos mostra isso, que ele faz tudo por nós. Mas é preciso que nós caminhemos em direção a Jesus. Quando ele diz, trazei-o a mim, é para que o Bartimeu dê alguns passos em direção a Jesus, por ele mesmo que conduzido por alguém, né? Então, é muito importante nós termos essa percepção de nós caminharmos para Jesus. Jesus caminha 99 passos em nossa direção, mas ele quer que a gente dê um passo em direção a ele. Então, hoje, por exemplo, estamos reunidos aqui em nome de Jesus, isso simboliza um passo em direção a Jesus, né? Todos nós poderíamos estar fazendo outras atividades, assistindo filmes, seriados, novelas, né? Mas a gente escolheu estar aqui, né, com essa vontade de estar em sintonia com Jesus, né? Isso, simbolicamente, nós estamos caminhando, dando aquele passinho para Jesus. É importante percebermos que Jesus pediu para que Bartimeu se movimentasse em direção a ele. E ele pede também isso de todos nós, que a gente faça. Jesus faz 99, mas esse 1% nós temos que fazer, né? E quando os apóstolos caminham ali por aquele corredor humano, né, e falam com o Bartimeu, falam, ei, hoje é o seu dia, o Senhor quer te ver. Então o Bartimeu ficou muito feliz, mas antes dele ir em direção ao encontro de Jesus, ele fez um gesto, né? O que ele fez? Ele tirou a capa, né? Que naquela época os mendigos usavam capa.
porque eles precisavam de uma autorização da administração da cidade ali, de Jericó, no caso, né? Então, ele ia lá na administração, ou na prefeitura, né, na linguagem de hoje, e eles mandavam averiguar a situação da pessoa e viam que ele realmente não tinha condições de trabalhar e davam uma permissão. E a capa era um símbolo de que ele podia exercer a atividade da mendicância, né? E essa capa também servia para a proteção à noite do frio, né? Então ele usava aquela capa também para se proteger. Em síntese, para um mendigo, aquela capa era muitíssimo importante. Era ali a autorização para ele conseguir pedir uma ajuda para sobreviver e era a proteção do frio, né? Mas vejam o que ele faz. Antes de ir para Jesus, ele já tira a capa, né? O que isso quer dizer? Ele tinha certeza absoluta que ele seria curado por Jesus. Como ele dizendo assim, capa, muito obrigado que você me ajudou até hoje, tudo que eu precisei, mas agora não preciso mais de você, porque eu encontrei Jesus. Ele não tinha dúvida alguma, que se ele tivesse dúvida, ele ia com a capa dele, esperava ser curado para ter certeza, depois descartava a capa, né? Ele tirou a capa antes de caminhar para Jesus, porque ele sentia, né, no seu campo espiritual que ele já estava conectado com o Criador. Então isso é maravilhoso, né? Uma outra prova de fé. E no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, tem uma lição número 98, chamado Capa. Capa ou capas, agora não tenho certeza. E ali, nessa lição, o Emmanuel diz assim, olha, todos nós temos capas, e como tem capa de rei, tem capa de mendigo, tem a capa da profissão, tem a capa da posição social, todo mundo tem capas. Nós estamos encarnados, temos capas. Mas ele diz assim, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é. Então, a gente trazendo isso à realidade também para os nossos centros espíritas, né? É importante que as nossas capas na sociedade nós não levemos para dentro do centro espírita, né? Quando a gente for entrar numa casa espírita para trabalhar, então às vezes na sociedade uma pessoa é um médico, outro é um advogado, uma pessoa importante, outro tem cargo de destaque, né? No centro espírita, nós temos que nos apresentar como se fosse um espírito. Eu falo, eu estou aqui para me apresentar para Jesus, né? As capas nossas da encarnação, onde a gente mora, o que a gente faz, quanto a gente ganha, qual a classe social, não tem importância nenhuma para Jesus. E graças a Deus nós temos visto isso, né, nos centros espíritas, né? Os presidentes, os dirigentes, né, são aqueles que mais trabalham, que mais se dedicam. Nós temos visto nos centros espíritas, às vezes, pessoas na posição social muito simples da sociedade, mas dentro do centro espírita, às vezes está ali transmitindo um passe, e pessoas que na sociedade, às vezes, têm uma posição de mais relevância, está ali fazendo um trabalho simples, ajudando a arrumar uma sala, carregando cadeira. Então isso é maravilhoso, é sinal que nós estamos compreendendo o simbolismo desse gesto do Bartimeu de tirar a capa, né? E quem deseja sinceramente a aproximação de Jesus tem que lançar fora de si a capa do mundo transitório e apresentar-se a Jesus tal qual é. A gente tem que se apresentar o que nós somos de verdade. As nossas capas, conquistas do mundo material têm importância mínima, né? Então, e vamos perceber também que então Bartimeu tirou aquela capa. E eles foram conduzidos até Jesus por 2 apóstolos, provavelmente. É importante que a gente não sabe quais foram esses apóstolos que foram lá conduzir o Bartimeu até o encontro de Jesus, mas foram. E nós? Quem que nos levou para encontrar com Jesus, né? Será que nós nos lembramos quem foram essas pessoas, né? Porque essas pessoas são muito importantes na nossa vida. Ou seja, a primeira vez que eu fui no centro espírita, a primeira vez que você foi, quem que te levou? Quem que te convidou, né? E foi ali que você chegou e encontrou Jesus. Então essas pessoas que foram aqueles que nos convidaram ou nos estimularam, né, deram uma carona para a gente, vamos lá no centro, nós devemos
nós temos uma gratidão eterna por essas pessoas. E são elas que nos conduziram para Jesus. Talvez a gente não tenha ainda refletido sobre isso. São pessoas que têm um papel na nossa vida magnífico, né? E graças àquela iniciativa dela de nos convidar, elas simbolizam esses apóstolos que foram lá pegar o Bartimeu, levaram ele pelo braço e colocaram ele frente a frente com Jesus. Então nós estamos nessa cena agora, o Bartimeu em pé diante de Jesus. Nós sabemos que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Ele conhece todos os habitantes da Terra, todos, encarnados e desencarnados, pelo nome. Jesus conhece a todos nós pelo nome. Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós, os nossos medos, as nossas dificuldades, mas também as nossas virtudes, as nossas potencialidades. Jesus nos conhece em plenitude, sabe tudo. Então, uma questão para nós, né? Estava lá o Bartimeu, cego, mendigo, miserável, em pé diante dele. Será que Jesus não sabia o que o Bartimeu queria? Né? Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? Claro que ele sabia. Né? A maioria das pessoas que estavam naquela roda falaram, todo mundo sabe, ele quer enxergar. Por que Jesus então fez a pergunta? Né? Vejam que Jesus primeiro pede, tragam a mim, faz ele andar. Depois Jesus pergunta, o que você quer? O que você quer? Para que a pessoa, o Bartimeu, ao responder, para que a voz dele, ao se projetar, ele assuma um compromisso com aquilo que ele está pedindo. Senhor, eu quero ver. Então Jesus faz com que a pessoa se responsabilize com os seus olhos. Né? Assim como nós que encarnamos, o grupo que estamos aqui assistindo hoje, todos nós temos a faculdade de ver, temos a faculdade de ouvir, de caminhar, de abraçar. E um dia já nos foi perguntado isso antes de encarnar, o que você quer? Você percebe a responsabilidade que tem com seus olhos? O que você vai prestar atenção durante a sua vida com seus olhos? Veja a responsabilidade com seus ouvidos. A que você vai dar ouvido na sua vida? As suas pernas, onde elas vão te conduzir? Tome cuidado, a responsabilidade. Então Jesus estava dizendo para o Bartimeu, o que você quer é enxergar. Então, tenha consciência da grande responsabilidade que você assume ao ter restituído a sua visão. Porque certamente, né, se ele estava encarnado por aquela experiência, alguma coisa tinha a ver com a visão dele em encarnações passadas. Mas nós percebemos que o Bartimeu já estava curado, espiritualmente já estava curado, né? Porque ele demonstra uma fé tão extraordinária que somente uma pessoa que já está curada espiritualmente demonstra uma fé dessa. Imagine, né? Um mendigo, um morador de rua, com fome, com sede, doente, e uma fé inabalável dessa, né? Uma fé que quando falam para ele, para de chamar Jesus, ele grita mais alto. Uma fé que quando falam para ele, vamos ao encontro de Jesus, ele já tira a capa. Ele tem certeza que Jesus vai curar, porque ele já estava curado interiormente. Então, quando Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Ele responde, Senhor, que os meus olhos se abram, né, que eu veja. Né? E Jesus, então, diz, então vê. E aí Jesus acrescenta, eis que a tua fé te salvou. Né? Então, essa frase de Jesus, que também Jesus a pronunciou em outras situações de cura, né? Ele sempre destaca isso, a importância da fé da pessoa que está sendo tratada, né? E isso nós trazemos para nossas casas espíritas, né? Os trabalhos de tratamento, de auxílio aos nossos irmãos que passam por experiências dolorosas, né? Tanto no campo emocional como físico, né? A importância da fé de que está sendo tratado. Então, além do passe que é ministrado, da água purificada, é muito importante, né, lembrar ao paciente, lembrar ao nosso irmão de tratamento que ele tem um papel fundamental no tratamento. A parte dele, quando Jesus diz, a tua fé te curou, ele estava dizendo, quem se curou foi você. E eu dei os fluidos que você precisava para se curar. Jesus deu, no caso. Né? Então, é muito importante esse ensinamento também,
quando Jesus diz ao Bartimeu que a tua fé te curou. Então vamos, para encaminharmos o encerramento, propor uma seguinte experiência. Vamos imaginar, cada um de nós se coloque naquela cena que a gente visualizou no estudo, né? Quando Jesus chama ali Bartimeu, naquelas ruas ali de Jericó, aquelas pessoas com aqueles trajes típicos da época, né? E o Bartimeu, né, aquele cego sendo conduzido por alguém. Vamos imaginar que essa pessoa que foi conduzida até diante de Jesus seja você. Então, a nossa proposição é que imagine você em pé diante de Jesus agora. A 1 metro de distância, igual Bartimeu ficou. E imagine Jesus perguntando para você: o que você quer? O que queres que eu te faça? Procure sentir dentro de você essa voz de Jesus. O que queres que eu te faça? E cada um responde para Jesus, né? E nós temos uma outra lição no livro Caminho, Verdade e Vida, o mesmo livro, intitulada O Cego de Jericó. A lição número 44 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o Espírito Emmanuel propõe, nessa lição, essa pergunta. Se Jesus perguntasse para você, o que você ia pedir? E o Emmanuel dá uma sugestão de resposta. Cada um pode pedir o que quiser, claro, nós somos livres, né? As nossas necessidades momentâneas, as nossas aflições. Mas ele destaca um pedido como sendo o mais importante de todos. Esse pedido é tão importante a ponto que, se nós formos atendidos nesse pedido, as outras necessidades nossas também são atendidas. Que pedido é esse? Que queres que eu te faça? O Emmanuel propõe que o nosso pedido a Jesus seja exatamente o mesmo do Bartimeu. Senhor, que os meus olhos se abram e eu veja. Mas é claro que o Emmanuel não está falando da visão física, né? Mas da visão espiritual, no sentido de compreender. Jesus me ajuda a compreender as experiências da vida que eu estou passando agora. Por que eu estou enfrentando esse desafio? Eu sei que o Senhor é um mestre de amor e luz. E se eu estou passando por isso, há uma razão de ser. E que é para o meu bem, mas eu não estou conseguindo enxergar, por isso eu sofro. O sofrimento ele é decorrente da falta de compreensão, da falta de visão. A gente não consegue compreender. Se a gente compreender o sentido dos acontecimentos, olha, você está passando por isso, é uma coisa temporária, mas é para você se fortalecer na paciência, você se fortalecer na humildade, porque você mesmo pediu em encarnações passadas para ser submetido a experiências que te desenvolvam mais essa faculdade da paciência. Um exemplo. Então, quando nós fazemos esse pedido, e eu tenho praticado ele nas minhas orações, Senhor, me ajude a enxergar, me ajude a abrir os olhos, para que eu compreenda o sentido das experiências da vida. Né? E quando a gente começa a fazer essa pergunta e compreender as respostas, a gente vai se acalmando, fala, puxa vida, realmente tudo tem uma razão de ser. E vai ficando, a gente vai ampliando a nossa vontade de seguir Jesus, né? Como Bartimeu fez quando passou a enxergar. Então é isso, meus irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje. Nós agradecemos muito a todos que nos assistiram, desejando muita paz a todos, também aqueles que no futuro vão assistir esse vídeo, que todos os seus lares sejam abençoados e iluminados. Graças a Deus. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Deus, é com muita alegria, mais uma vez, que estamos nesse encontro maravilhoso de aprendizado. A Tua presença aqui tão forte, Senhor, nos tranquilizando, nos passando toda essa luz, esse consolo, esse conforto. E ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos por aqueles que se encontram nas ruas, nos presídios, nos prostíbulos, que se encontram nos hospitais, Senhor, que necessitando
daquela força, daquela mão que possa levar à recuperação daqueles que lá se encontram. Aqueles que se encontram com Covid, que possam, na medida das suas necessidades, ir se recuperando. Aqueles que se encontram em desencarne nesse momento, que possam encontrar seus parentes, onde quer que se encontrem, para que eles possam receber o abraço fraterno e o reencontro. Aqueles que estão, neste momento, tentando contra a sua própria vida, e que possam se arrepender e saber quanto que sua vida é importante para os outros. Aquela que está tentando, aquele serzinho que está tentando contra ele também, Senhor, através do aborto, que possa abortar esse sentimento, que possa tirar isso e que possa deixar gerar essa criança, esse amor, essa dádiva de Deus, Senhor. Nós te agradecemos por tantas coisas maravilhosas que tens feito na nossa vida, Senhor. E com tua permissão, que encerramos os nossos estudos da noite, dando graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.